Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Falamos hoje do papel da mulher na política. Uma lei de 1997, reforçada pela mini-reforma eleitoral de 2009, obriga partidos políticos a terem, no mínimo, 30% de candidatos do sexo oposto, homens ou mulheres. Na campanha deste ano, a lei foi cumprida, assim como na de 2012. Mas é fácil para os partidos políticos chegarem a essa meta? Está no ar o Fórum. Mulher só sabe pilotar fogão. Esta foi a campanha do Tribunal Superior Eleitoral deste ano. Um incentivo à participação feminina na política. Desde quando a torcida respeita? Deu certo. Os números do próprio TSE apontam que as candidatas somaram 31,6% do total. Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos... O percentual de gênero não deve ser observado apenas no momento do registro da candidatura. No momento de um eventual preenchimento de vagas remanescentes, também. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estão aqui no estúdio da TV Justiça para tratarmos do assunto a antropóloga Lia Zanotta e o mestre em ciência política, especialista em direito eleitoral, Alessandro Rodrigues da Costa. Obrigado por virem ao programa. Eu não poderia começar de outra maneira sem ser dando voz às mulheres, o senhor me permite? Doutora Lia, esse número de 30% é importante? A senhora acredita que seja um número tímido? Como é que a senhora vê essa nossa legislação que obriga 30% do sexo oposto para as candidaturas? Veja, em termos de candidaturas, tá bom, tá razoável, é 30%, 70%. O problema é que não deveria ser sobre as candidaturas, deveria ser sobre os cargos parlamentares. Que efetivamente tivéssemos 30% das mulheres ocupando os cargos na Câmara e Senado. Fosse 30% a 70%, por exemplo, essa é uma proposta. Ali teria efeitos. Na candidatura, não, porque se deu certo a publicidade em função de mais candidatas, como está proposto, parece que nem tanto, porque muitas dessas candidatas, pelo que se sabe, foram candidatas colocadas pelos partidos como laranjas, e o que faz com que elas não tenham tido nem espaço na televisão, nem recurso, nem nada para poderem de fato serem eleitas. Então, dessa forma, isso é muito tímido, porque o que tem que ser, para nós avançarmos, é um percentual de cargos para as mulheres. Já se pediu a paridade, ou no mínimo 30%, mas senão nós continuaremos numa posição muito baixa, como nós continuamos, de mulheres eleitas em todos os níveis, do Senado, à Câmara dos Deputados, a governadores, a prefeitos e a Câmara de Vereadores. Houve-se, não sei se é uma realidade, que os partidos têm dificuldade de arrumarem candidatas, que não existe um número suficiente de mulheres interessadas em entrar na política. Depende. Pode ser que não tenha o número, mas existe um número muito maior, porque a maior parte dessas mulheres que são colocadas como ditas, entre aspas, laranjas, são mulheres que fazem parte do partido, que fazem isso em nome do partido e que, portanto, é que se está tendo uma desigualdade de gênero absurda, eu diria, dentro dos partidos. Porque é necessário que essas mulheres que estão ali participando elas não possam ser analisadas. E eu conheço algumas mulheres que são boas de falar, têm carisma, tem visão política em diferentes partidos e, quando eu vejo, não tiveram apoio nenhum na candidatura. Então, às vezes, tem um laranja que é laranja e tem um laranja meio laranja que você deixa de lado. Vamos entender direito como é que é essa situação das mulheres sem votos. Elas estão cometendo algum tipo de fraude, ou o partido, talvez? Como é que isso se dá na prática dentro do partido, para se atingir esse número mínimo de 30% de pessoas do sexo oposto? William, é interessante, inclusive, fazermos um parâmetro histórico da evolução da lei. Na verdade, a lei, ela previa antes 20%, pelo menos, de cada gênero, e
houve uma evolução para 30%, mas a primeira redação também dessa lei, ela dizia o seguinte: o partido deverá preencher com pelo menos 30% da cota de registro partidário, registro eleitoral, de cada gênero, 30%. Quer dizer, só para deixar claro, não é 30% de mulheres. Não, exatamente. Você pode ter 70% de mulheres, mas obrigatoriamente pelo menos 30% de homens. É possível que evoluamos para que no futuro, inclusive, tenhamos 70% de mulheres e 30% dos homens. E teremos que fazer, então, campanhas para que os homens voltem a participar da política. Mas o fato é que a antiga redação dizia que o partido deverá preencher pelo menos 30% de cada gênero. Os partidos não preenchiam, porque entendiam que esse deverá preencher era uma faculdade. Então, era irrisório o número de partidos que apresentavam efetivamente as candidaturas femininas. Houve uma modificação da lei em 2009 para dizer preencherá as suas candidaturas, né? E aí entendeu-se que aí, a partir daí, foi obrigatório. Veja que até a questão da semântica e do processo da legislação teve que avançar para, na verdade, determinar que os partidos o fizessem. Então, o problema é muito maior, é um problema, inclusive, cultural das próprias agremiações, dos partidos políticos. Nesse caso que você perguntou, na verdade, um desenrolar desse problema. As mulheres que tiveram votação número 0. Ela diz respeito, como a própria doutora acabou de falar aqui, daquela situação em que os partidos tão somente para seguir a lei, preencher aquela cota mínima de gênero, colocam um registro de mulheres que efetivamente não são aquelas candidatas que eles vão dar prevalência, que eles vão investir na candidatura. São as chamadas candidatas laranja. Essas candidatas estão ali só para preencher o que a gente chama de registro de documentos partidários. Como sabemos, no Brasil não temos candidaturas avulsas. Não é possível uma pessoa ir lá sem partido e se registrar como candidata. É preciso que os partidos o façam. O partido, quando faz o registro de todos os seus candidatos, ele tem que apresentar os seus documentos como partido ou coligação e também, individualmente, os documentos de todos os candidatos. Nesse momento, esse partido tem que preencher essa cota. Senão, todos os seus candidatos poderão ter a sua candidatura impossibilidade de ter prosseguimento. Nesse momento, o partido pensa, muitos partidos pensam no seguinte caso: bom, eu tenho que preencher aqui formalmente um requisito. Uma vez que eu preencho esse requisito, apresentando todas as mulheres que eu possuo aqui para cumprir essa cota, um procedimento formal já foi. É assim que pensam a maioria dos partidos. E depois, uma vez já deferido, então, esse meu registro como partido para apresentar os meus candidatos, aí sim eu vou, então, projetar naqueles candidatos que efetivamente eu tenho interesse a campanha, investindo dinheiro, tempo de televisão, dando apoio na prestação de contas, e aí surgem esses votos em branco. Aliás, esses votos zerados. As próprias mulheres não votam nela porque elas sabem desde o início que estão sendo utilizados. Essa é uma situação. E outras que não sabem, né? E outras que não sabem. E outras que não sabem que, digamos, dos 16 mil candidatos que foram zerados, 14 mil são mulheres. Então, se você percebe a quantidade de mulheres que tiveram 0 de votação, você vê exatamente como há um uso intencional das mulheres. E que as mulheres em si, às vezes elas sabem e o fazem para apoiar o partido, e às vezes elas não sabem, porque elas gostariam de ser. Então, esse é o ponto. Como é que você pode, em princípio, colocar... Por isso que se diz, você não pode dizer, esta mulher sabe que vai ser usada. Mas ela pode saber ou não, mas o partido sim sabe. Essa é a diferença. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar que não adianta chegar a 30, não adianta chegar a 70, nada das candidaturas, se não houver uma democratização por gênero dentro dos partidos. A grande batalha se dará na educação ou é o legislador que vai ter que mudar isso num primeiro momento? Do meu ponto de vista, se nós ficamos há quanto tempo, digamos assim, você tem as mulheres começam a votar em 1930, 32, 32. Né? 30 em alguns estados, 32 no Rio Grande país. do Norte, teria sido isso? Isso. Primeira então, prefeita, pois 80 anos atrás, né? Veja, e a coisa dando nesse passo tão lindo. Então, você tem uma intenção de que sejam 30% de candidatas a um tempo razoável, né?
não adianta. Então, eu acho que a questão do hábito político, a questão da forma pela qual os partidos políticos se fazem, mesmo o eleitorado, realmente precisa de uma mudança, se pudesse dizer, cultural enorme. Mas a maior parte dos países não está esperando isso. Está fazendo através da legislação, porque através de uma legislação é rápido. Aí nós temos aqui um caso vizinho, Argentina, que consegue ter mais de 30% do parlamento, tanto na área municipal quanto na área estadual nacional. Por quê? Porque tem uma legislação de 1991 que diz que cada partido coloca 2 homens e uma mulher, quer dizer, exige 30% de cada sexo, no mínimo. Então, como tem menos mulheres, isso beneficia as mulheres. Só que, na hora que elas aparecem, aí a votação começa também a melhorar. Então, na Argentina está passando mais do que 30% as mulheres que são eleitas. Por quê? Porque você torna comum, torna um hábito, torna factível. É necessário você ver quanto mais mulheres na política para você saber que essas mulheres podem sim ser votadas e podem ser boas dirigentes, né? Porque, com certeza, quando a gente pede a votação para as mulheres, é porque elas seriam ótimas dirigentes, ótimas políticas, mas também a gente faz isso para os homens e a gente sabe que nem todos os homens, nem todas as mulheres, longe disso, serão políticos perfeitos, mas é fundamental a participação política. Se você não vê rostos femininos, você não acredita que as mulheres podem ser políticas. Na hora que você começa a ver, é difícil um país regredir no número de mulheres eleitas. É possível aumentar. E no Brasil nós estamos quase que regredindo. Portanto, eu acho que precisa de uma legislação para ir mais rápido. Apesar, doutora Lia, de estarmos saindo de um período de 6 anos com uma mulher governando o país, no mais alto posto do executivo, cercada sempre por mulheres, da sua segurança ao seu ministério, do seu primeiro ao último dia de mandato. Esse período não era para ter reforçado a presença e a importância da mulher na política? Nós vamos para um rápido intervalo, eu gostaria de voltar conversando com os senhores sobre isso. O Fórum dá uma rápida parada, voltamos já. Estamos de volta com o Fórum. O assunto de hoje é a participação das mulheres na política. Eu encerrei o primeiro bloco fazendo uma provocação aos senhores aqui para que pudessem pensar o porquê que nós, após 6 anos de um governo feminino com uma mulher no mais alto cargo do Executivo brasileiro, nós não conseguimos ter uma grande diferença, uma guinada nessa participação feminina na política. O senhor arriscaria um palpite? Eu acho que também tem um fator cultural. A verdade é que a legislação vai avançando nesse sentido, mas o fator cultural, e eu digo em relação aos partidos políticos, na verdade, que ainda há ali uma cultura muito hermética. Os partidos são muito fechados, na verdade. As mulheres têm que irromper muitas vezes. Eu tenho dados, por exemplo, que em vários estados há uma filiação muito grande. O número de mulheres filiadas a agremiações partidárias chega a ser maior do que de homens. Então, a filiação existe. A questão é efetivamente galgar espaço dentro dos partidos políticos. Eu digo isso por uma série de questões, William. Por exemplo, quando eu falei do primeiro bloco que muitas são utilizadas sabendo ou não, é porque a gente sabe que a quantidade de votos nula, nem a própria a candidata votar nela, muitas vezes pode dar a presunção de que ela mesma estava sabendo que estava ali para ser utilizada com algum interesse. Mas a grande maioria, na verdade, a grande maioria de vezes, são mulheres que têm projetos, que têm intenção de melhorar o seu município, mas são utilizadas nesse sentido e muitas vezes elas só ficam sabendo que a sorte, estão deixadas à sorte na campanha quando efetivamente o registro já está deferido. Claro, uma vez deferido o registro e o partido tendo então aquela formalidade cumprida, abandonam as mulheres. De outro modo, aquelas mulheres que sequer sabiam que eram candidatas. Existe uma série de situações nesse sentido, que ficaram sabendo que eram candidatas quando foram representadas por não terem apresentado prestações de conta, William. Então, todo candidato tem que prestar contas ao final.
E aí chega, em vários casos dessas mulheres, por exemplo, há uma representação, o Ministério Público entrou com uma representação porque ela não prestou contas. Ela vai lá na Justiça Eleitoral verificar o que é aquilo e percebe que o partido utilizou o seu nome indevidamente para encaminhá-la como candidata, tão somente para cumprir aquela formalidade. Então, na verdade, a questão cultural do partido. Os partidos recebem fundo partidário, William, para fomentar a participação feminina. Eles recebem fundo partidário, que é dinheiro público, para injetar dentro da sua organização, da sua GREI, a participação de mulheres. Então, nós teremos partidos dominados por homens e um congresso de maioria masculina com a obrigação de diminuir a quantidade de homens e aumentar a quantidade de mulheres. Exatamente é esse o cenário. Mas não fazem isso. Então, eu acho que você tem razão. Você perguntou sobre a figura da Dilma. Sim. Do ponto de vista do que eu estava, então, falando, que a figura feminina você precisa ter um efetivo de mulheres para aumentar a participação, inclusive quando você pensa do eleitorado que vota. Perdão, só um pontinho. Não era exatamente sobre a Dilma, mas a importância que ela teve, junto com ela, todo um executivo e mesmo um legislativo recheado de mulheres que têm importância na política brasileira. Mas isso, inclusive, tem a ver com o que eu disse antes, mas é um efeito que se fará no eleitorado. Agora, o que o colega estava dizendo, muito bem, é o quanto o partido é hermético. Então, muitas das candidaturas, de fato, sequer são candidatas. Então, esse é o ponto. Quer dizer, há uma necessidade de democratização do partido. Agora, qual é o efeito? Sim, há um efeito positivo. Agora, veja, como você tem um lado, digamos assim, que cabe ao homem, a política é considerada natural para o homem e é considerada não natural para a mulher, ou seja, se aumenta a percepção, mas ainda é estranho a mulher. E o que culturalmente, eu como antropólogo, eu digo que aconteceu inclusive com a Dilma. Enquanto ela estava com sucesso e popularidade, ela sim aumentava a possibilidade de aumento de uma visão feminina na política. Desde que diminui a popularidade, se faz críticas a uma figura, se faz a tantos outros políticos, mas era sobre ela que se falava, porque ela é mulher. Ou nem se falava isso, era uma coisa mais sutil. Que mulher equivocada, não sabe fazer política. Então, tem muitos homens que não sabem fazer política. Por que você puxa o gênero para dizer com uma razão a mais? Tipo assim, a mulher não dirige bem, tá vendo? Tem homens que não dirigem bem, mas aí você fala, tá vendo? É mulher. Então, eu acho que houve essa questão cultural é tão forte que ela tem um lado positivo e tem um lado também negativo quando perde a popularidade. Mas eu não acho que seja isso que tenha diminuído ou aumentado o número de candidatas eleitas. Eu acho que, nesse momento, eu acho que o grande problema são os partidos. Os partidos que não estão dando lugar para as mulheres. E não estão dando mesmo. Alguns dão mais, outros não dão nenhum. Então, eu acho que é exatamente a democratização de gênero e uma lei que force os partidos a que essas mulheres não sejam só candidatas, mas que você compartilhe afirmativamente sejam eleitas, é que nós podemos chegar a um número maior de mulheres eleitas. Quando a gente olha a situação do Brasil, nesse ranking de participação feminina na política, a gente se assusta em saber que ele está sempre numa posição, de qualquer ângulo que você olhe as pesquisas, uma posição muito desconfortável em relação a outros países que nem têm a democracia de uma forma tão consolidada como é a nossa hoje. A presença desses exemplos ou de organismos internacionais no país pode facilitar um entendimento de que é preciso rever esse quadro urgentemente? Eu acho que sim, é um parâmetro. Há uma questão que é importante que seja ressaltada, William. Nós tivemos um decréscimo das eleições de 2012 para as eleições de 2016, as eleições municipais. Estagnar, nesse caso, seria um avanço. Nós tivemos um decréscimo quanto ao número de prefeitas, por exemplo, eleitos e quanto ao número de vereadores eleitos. Então, há, sim, algo a ser feito. Como a própria professora falou, a Argentina já tem exemplos de que a mudança na legislação, desde que feita dentro, ou seja, a possibilidade da cota ser dentro do parlamento e não efetivamente quanto à candidatura. Isso a gente já tem visto como tem repercutido as candidaturas laranjas.
a possibilidade também que alguns países utilizam e que já é objeto de conversas no nosso parlamento, é a votação em lista fechada. Os partidos escolheriam paritariamente, aí são casos a ser estudados, paritariamente ou proporcionalmente, mas não com uma diferença muito grande entre gêneros, ou seja, para cada 2 homens, uma mulher, para cada 2 mulheres, um homem, mas uma lista em que o partido tivesse que obedecer quando tivesse aquele número de votos, tinha que encontrar ali 10 candidatos do seu partido, desses 10, ele iria paritariamente colocar 5 homens e 5 mulheres. É uma proposta também. Essa proposta que também tramita, que é a questão da cota para o cargo político, ou seja, não mais para registro, mas lá dentro, ou seja, começaria em 15%, avançaria para 20%, e seria inclusive uma proposta que verificaria o cenário político dentro de um tempo. Porque é possível, sim, que essas políticas de incentivo à participação da mulher, elas repercutam de tal maneira que depois elas se estabilizem. Como a própria professora falou, como a própria doutora disse agora há pouco, o exemplo efetivo da participação da mulher vai reverberar muito mais efetivamente do que a mudança na legislação. A mulher exercendo o cargo político, ela tem esse exemplo. Tem sido feito assim. Ponto de partida eu acho que o ponto de partida tem que ser uma eleição mais forte, como aconteceu, como eu digo, em vários países, mas inclusive na Argentina, porque é impressionante. Estudos sobre mulher na política, estudos antigos, feitos 70, 80, quando assim volta a democracia, onde mais tinha mulheres são ao nível dos vereadores e vereadoras. Porque são mulheres de comunidade, porque são mulheres de sindicatos, que é o lado local. E o que realmente nessa última eleição eu fiquei impressionada é que diminuiu proporcionalmente o número de vereadoras. E então é necessário, eu acho que, verificar o que, de novo, os partidos estão fazendo. Será que aumentou essa discriminação por gênero entre os partidos? Porque mesmo uma líder comunitária, uma líder sindical local reconhecida, ela precisa do apoio do partido. Não é pensar apenas a visão do eleitorado para as candidatas, é como o partido apresenta e usa recursos de televisão, coloca o nome e como é que incorpora as mulheres, porque senão nós ficamos, a maior parte das mulheres, das grandes filiadas a partidos, que elas são formigas, é o que a gente diz, a mulher formiga, que vai, ela ajuda todo mundo, mas não se coloca na frente. E a maior parte não é porque não queiram, a maior parte é que não tem apoio. Porque mesmo fosse homem ou mulher, eu venho lá sem nenhum recurso. É difícil fazer campanha. Agora, se eu, por ser homem, recebo mais facilmente o recurso do meu amigo, a cumplicidade que eu digo dentro dos partidos masculinos, eu também não tenho recurso nenhum como homem, mas tenho 3 ou 4 colegas que vão me apoiar. Então, eu posso ir. Eu, como mulher, não, você não é tão boa, não vale a pena, você vai arriscar. Então, eu acho que, realmente, se não houver uma modificação na legislação, porque não é tanto o que o brasileiro e o que a brasileira pensam, é muito mais o que os partidos fazem, o que há de discriminação de gênero na maior parte dos partidos. Alguns partidos se vê, pode fazer a diferença, não é o caso aqui discutir, que dão mais espaço para mulheres, outros dão muito menos. Mas essa é uma questão, para mim, fundamental. A gente não pode olhar só a visão do eleitorado, a mulher se quer entrar na política, não. Isso está crescendo. Eu acho que o efetivo de mulheres em cargos administrativos, que todos os governadores, sejam homens ou mulheres, possam colocar mulheres no cargo, ajuda isso. Mas não basta. É necessário ver como é que os partidos tratam dos seus afiliados e das suas afiliadas. Interessante a senhora falar de discriminação e a necessidade de recursos, porque foi feito um levantamento de que as mulheres recebem doações menores do que os homens, né? Pelo menos 30% a menos. É uma média geral. Cada candidato teve incentivo econômico pelo menos R$ 1.400 e as mulheres, em média, R$ 1.100. Mas, na verdade, quando se pega casos específicos, é muito menos do que isso. Como a gente acabou de falar, tem mulheres que, a maioria delas, inclusive, que tem 0% de incentivo do partido para estar numa campanha. Como a doutora falou, nós temos numa campanha, até por conta da reforma de 2015, um período muito mais curto de campanha, em que é preciso que tenha ali um espaço para aquelas
pessoas que estão entrando agora no cenário político se mostrarem, e é preciso cada vez mais que o partido incentive para isso, ou seja, esteja por trás, tanto economicamente quanto com a logística, quanto a possibilidade dela aparecer. Quanto à legislação, é importante ressaltar que há um crescendo aí em tentativas de se fomentar a participação feminina. Eu posso ressaltar em 2009 e 2013 as reformas que trouxeram, entre outras coisas, a necessidade de pelo menos 5% do fundo partidário, de todo o dinheiro do fundo partidário, ser investido na formação política de mulheres. É uma dessas reformas. Também a reforma que diz que cada propaganda partidária, o partido tem que disponibilizar pelo menos 10% da propaganda para viabilizar e fomentar nas mulheres a participação política. Só que o que a gente tem visto? E aí eu falo na prática, mais uma vez uma questão interna, política e cultural do partido. Os partidos não respeitam a legislação. Muitos dos partidos têm sido multados em representações oferecidas na Justiça Eleitoral porque não estão cumprindo nem isso. Nem um incentivo econômico, nem um incentivo contra a propaganda fomentando a participação das mulheres. Então, isso é revelador de que é preciso, sim, avançar legalmente, mas é preciso muito mais criar nos partidos políticos. São 35 partidos políticos hoje registrados no TSE. São poucos os que efetivamente acompanham o que manda a lei para fomentar e distribuir o dinheiro do fundo partidário nesse fomento da participação feminina. Gostaria de agradecer imensamente a presença de ambos aqui. Espero que essas provocações causem uma inquietação e que já traga alguma resposta para 2018. Muito obrigado pela presença de vocês. O fórum vai se encerrando. Agradecemos a presença da antropóloga Liesa Nota, também do mestre em Ciência Política, especialista em Direito Eleitoral, Alessandro Rodrigues da Costa. E você pode assistir a este e outros programas em nosso site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Se quiser dar alguma sugestão de pautas, fazer alguma crítica, acesse o nosso e-mail fórum@stf.jus.br. Até o próximo programa.